Perfilagem é uma medida de propriedades petrofísicas que se faz no poço em aberto, de modo geral, mas pode ser feito no poço quando ele já está totalmente revestido, ou com PVC ou com aço, poço de petróleo, poço de água. Nessas situações, você desce uns equipamentos chamados sondas, em que tem sensores dentro dele, e esses sensores vão me mapear algumas propriedades que têm umas propriedades elétricas, acústico radioativa, que tem alguma relação, alguma conotação com as propriedades da rocha propriamente dito, tais como corrente elétrica, resistividade, porosidade, saturações, etc. Em princípio, tem que se raciocinar que um poço um furo que se faz no subsolo tem que ser preenchido com lama, ou seja, com um fluido de perfuração, em que esse fluido se coloca alguns materiais, bentonitas, argilas e outros materiais, para dar pressão suficiente, coluna hidrostática suficiente para que a rocha não tenha uma contrapressão e chegue a fazer alguns problemas operacionais que a gente chama de kick, blowout, ou seja, há a possibilidade de você perder seu poço se não tomar cuidado durante a perfuração. Essa lama tem a outra propriedade importante, que é regular o poço, a parede do poço, sustentar a parede do poço, de lubrificar a coluna de perfuração, lubrificar a broca, e o mais importante para a avaliação daquele poço é ela trazer as amostras desde da profundidade que a broca está perfurando até a superfície para ser analisada por geólogos, interpretar juntamente com as curvas dos perfis que tipo de rocha foi atravessada aquele poço. Os equipamentos que se utiliza, ele tem que constar de duas partes pelo menos. Uma parte que fica na superfície, dentro de uma unidade, que geralmente pode ser um caminhão, pode ser um skid que é aerotransportado. E esse equipamento de superfície tem que constar de cabos, tem que constar de um guincho para subir e descer esse cabo, alguns equipamentos de aquisição, processamento, computadores e tudo mais. A partir dali para baixo, do poço, da boca do poço para o subsolo, você tem que ter uma ferramenta de perfilagem que consta de uma cabeça ou conexão, tem que ter uma parte de telemetria que a gente chama também de cartucho, e finalmente a sonda que propriamente dita, onde estão todos localizados todos os sensores. Esse movimento é acional, em função da tensão do cabo que você tem que manter, para evitar problemas de diminuição de profundidade. E esse, ao mesmo tempo, lá em cima na superfície está sendo gravado, está sendo registrado pelas unidades de perfilagem, está sendo registrado a propriedade que se desceu com aqueles sensores. A medida é feita sempre, muito embora se possa descer perfilando, a ideia da perfilagem em si é tracionar o cabo para que você tenha um menor resultado, tenha a melhor qualidade da tua leitura, em relação à profundidade. Com isso, os sistemas atuais de perfilagem em poço de petróleo chega no máximo a 5 centímetros por cada 100 metros de erro de profundidade. Mas nessa solução, porque se você descer perfilando, você tem um custo da lama que vai prejudicar a tua profundidade. De um modo geral, você precisa de alguns elementos para caracterizar o teu reservatório. O mais importante deles é que ele tenha porosidade e permeabilidade. Por consequência, você precisa ter algumas ferramentas que te dão essa característica de porosidade e permeabilidade. Você tem, por exemplo, o raios gama, que é uma ferramenta que mede a radioatividade natural das rochas, predominantemente proveniente do potássio natural que existe na rocha, o potássio 40. Você tem uma curva que se chama do potencial espontâneo, que mede a permeabilidade relativa que existe entre os fluidos, aquele fluido da lama que a gente chama filtrado e o fluido da água da formação, que a gente chama de água de formação. Então, são duas ferramentas que me dão uma conotação de permeabilidade e de característica de reservatório que a rocha pode ter.
Posteriormente, a gente precisa de umas ferramentas de resistividade. Existem alguns procedimentos que são os galvânicos e são os indutivos. Os galvânicos você usa geralmente com a necessidade de ter uma lama, cuja característica dessa lama não seja nem tão condutiva nem tão resistiva. Enquanto que os indutivos, pelo fato de criação de campo eletromagnético, inclusive dentro do poço, você tem que usar sempre uma lama que seja não condutiva. Então, fazendo isso, a gente consegue ter, com a propriedade do reservatório, visto pelo SP ou pelo gama, e a propriedade de resistividade, você tem que partir agora para a propriedade de porosidade. Então, existem pelo menos 3 tipos de porosidade que você pode perfilar, equipamento de perfilagem. Existe a porosidade do sônico, que está mapeando a trajetória do som ao longo da parede do poço, em um certo intervalo de rocha, geralmente é medida em microsegundo por pé. Isso te dá notação de tempo e, consequentemente, você pode transformar isso em velocidade para auxília sísmica. A outra ferramenta de porosidade que existe é a ferramenta do densidade. A ferramenta do densidade nada mais é do que a emissão de gama e detecção desse gama com retroespalhamento. Então, nesse retroespalhamento, você pode agora inferir isso em termos de peso de rocha. Quanto mais pesada é a tua rocha, maior quantidade de elementos que vão interagir com gama em relação àquela rocha de menor porosidade. E outra ferramenta que se usa para detecção imediata exploratória de petróleo é a do neutrônicos. O neutrônico caracteriza basicamente pela emissão de nêutrons para dentro da rocha, o bombardeio de nêutrons para dentro da rocha, e esses nêutrons vão interagir basicamente com o hidrogênio, sendo que o hidrogênio está muito presente aonde? Nas argilas, está presente nas águas, está presente nos hidrocarbonetos, gás ou petróleo propriamente dito. E a resposta dele nos dá uma ideia de porosidade também, e diz qual é a quantidade de hidrogênio que tem pelo volume de amostrado. Em consequência disso, com essas porosidades, a gente pode agora calcular, na realidade, a quantidade de óleo que existe, ou quantidade de água, por diferença da quantidade de óleo, que existe numa rocha reservatório propriamente dito. Isso existe uma equação, que se chama uma equação básica da perfilagem, que é a equação de Asch, que é a saturação de água elevada ao expoente N é igual a A, que é um fator de cimentação, um fator de tortuosidade, multiplicado pela resistividade da água dessa formação, dividido pela porosidade, um expoente de geometria porosa, vezes a resistividade verdadeira da rocha. Com essa equação relativamente singela, a gente pode interpretar, pode entender muitos procedimentos, muitas ocorrências que tem dentro de uma rocha, hidrocarboneto ou não hidrocarboneto. A ferramenta de gama natural, ela mapeia, na realidade, os gamas que são emitidos naturalmente pela rocha, e de um modo geral a radioatividade é relativamente baixa, de 1,46 a 2, qualquer coisa. Então, nesses valores de radioatividade, de um modo geral, você pode definir com a maior quantidade de gama de radioatividade, você pode definir o que é folhelho do que não é folhelho. Então, nessa caracterização de folhelho e não folhelho, você sabe onde é que existe reservatório ou não reservatório. Eventualmente, a gente tem que prestar atenção para alguns não folhelhos, cuja característica deles, pelo fato de não ter radioatividade, a característica dele é basicamente de sais, carbonatos, etc., que às vezes, eventualmente, não são bons reservatórios. E o folhelho tem outra característica, o gelo mineral também tem característica de plugar, entrar nos grãos, e nessa característica de disseminação dentro dos grãos ou laminações, ele prejudica a permeabilidade da rocha. Então é tremendamente importante você ter o gama, o perfil de gama, porque o perfil de gama, raios gama, você tem caracterização de reservatório. Considera-se como reservatório ou aquífero, praticamente é o mesmo tipo, só que um compõe hidrocarboneto, o outro compõe água. A característica principal dele é o que? Porosidade e permeabilidade. Quer dizer, tendo essas duas características, o fluido que está dentro dele pode ser liberado para o poço e, consequentemente, recuperado para a superfície e ser utilizado ou petróleo, ou gás, ou então água subterrânea. Reservatório é considerado como um corpo rochoso
em que tem porosidade e permeabilidade. Porosidade nada mais é do que a relação entre o volume de fluido sobre o volume total da rocha. O volume de matriz é separado do volume de fluido. Por consequência, quanto maior a quantidade de poro, mais possibilidade você tem de que seja introduzido dentro dele fluidos que nos interessam. Isso é porosidade. E permeabilidade é aquela característica que tem um reservatório de deixar vazar, deixar fluir esse fluido para dentro do poço que nos interessa. A porosidade pode ser de várias maneiras. Existe aquela porosidade intergranular, em que é construída, digamos assim, quando o corpo foi depositado no seu ambiente aquoso, etc. E outros tipos de características de porosidade que a gente pode admitir seriam aquelas porosidades que se originaram pela diagênese do material. Essa diagênese seria a decomposição, seria a transformação de um mineral em outro, abrindo poros, abrindo cavernas por dissoluções, etc. E finalmente, outro tipo de porosidade muito frequente que existe em rocha cristalina é aquela porosidade em que você tem produzido por fraturas, principalmente fraturas, falhamentos, etc. Então esses três tipos são os tipos principais de porosidade que existem. Porosidade intergranular, a porosidade secundária provocada por diagênese e a porosidade intercristalina. O que nos interessa é que essa porosidade tem uma característica de continuidade fluida. Se ela existe a continuidade de poros, a continuidade fluida também é interessante. Se por acaso os poros são isolados no meio de um corpo relativamente maciço, então não há continuidade de poro, nem tampouco continuidade de fluido para produzir no reservatório. Existe possibilidade de você ampliar esse tipo de poros, ou por fraturamento, provocar fraturamentos artificiais, provocar dissoluções injetando ácido, etc. São as características principais que nós temos de reservatórios. Vou mostrar agora um exemplo de um perfil de petróleo. Quais são as curvas que tem dele e como é que se interpreta. Primeira faixa, nós temos uma curva que é a curva de raios gama, ou seja, aquela curva em que você consegue identificar o que seja reservatório do não reservatório. Feito isso, na segunda faixa a gente tem uma curva de resistividade que te dá a resistividade da própria rocha e a maneira que ela está se comportamento, alta resistividade no topo e baixa resistividade na base. Isso significa necessariamente que você tem um contato hidrocarboneto e água. Não necessariamente seja óleo, mas pode ser gás também, ou seja, hidrocarboneto leve, como é denominado. Essas duas curvas que aqui estão são as curvas de neutrônico e densidade. São as curvas básicas para interpretação de porosidade e identificação de gás. Então, no caso aqui, a gente está vendo que o neutrônico tem uma porosidade relativamente baixa quando comparada com a densidade. Essa característica aqui de inversão de propriedades, de valores de propriedade, de porosidade, é indicativa de petróleo ou hidrocarboneto leve, gás. E essa outra parte aqui, em que coincide com a resistividade mais baixa, é característica de água da formação. Quer dizer, aqui nós temos um reservatório que tem aproximadamente 5, 6, 7 metros de hidrocarboneto e o restante daqui para baixo, no total de espessura dele, é a presença de água. Caracterizada por quê? Caracterizada por essa particularidade que nós estamos vendo, resistividade, e caracterizada na particularidade das diferenças de porosidades. Agora eu vou apresentar um tipo de interpretação que é feito na indústria da água, que é um dos clientes que utiliza grandemente a ferramenta de hidrogeofiltro. Bom, na primeira faixa se coloca sempre esse perfil de litologia. Então, definindo essas litologias favoráveis à presença de água, parte da mesma característica na segunda faixa com as curvas de resistividades, na terceira faixa geralmente, pelo fato de ser água
ambiente de água, ambiente onde tem problemas ambientais, não deveria essas empresas de água subterrânea, de perfilagem, não deveriam trazer ferramentas radioativas. Então, a ferramenta de porosidade que se utiliza para esse tipo de trabalho é do perfil sônico, que mapeia um tempo medido entre dois receptores vizinhos, considerados de um pé. Com essa característica, também se pode colocar o caliper para que se observe perfeitamente bem a integridade do poço. Então, com essas características de radioatividade, de resistividades e porosidade tirada pelo sônico, se pode calcular uma qualidade de água. Formei agronomia em 1960, fui a Petrobras e lá me transformaram em geólogo. Depois de ter sido geólogo, fui trabalhar no campo, como geólogo de superfície, depois geólogo de poço, depois perfuração estrutural rasa, e entrei para o ramo da perfilagem e de lá até cá, desde que saí da Petrobras, eu estou trabalhando nesse ramo de perfilagem, geofísica de poço. Aposentado da Petrobras, fundei a Hidrolog junto com os 5 companheiros, e a Hidrolog é uma empresa pequena de perfilagem que se dedica a perfilagem de poços com água, muito embora o meu conhecimento de todos os meus associados seja um conhecimento de petróleo, oriundo do petróleo. Uma experiência de 30 anos de petróleo e outro tanto da Hidrolog, como sócio-diretor, estão resumidas aqui nesse livro. Esse livro pode ser aproveitado por vocês, se assim desejarem e estudarem nele, porque é experiência pessoal, pura e simplesmente.